Pai Celeste, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela oportunidade de estudarmos temas tão importantes e te peço que coloque palavras na minha boca e que eu possa, através dessa aula, edificar a muitos e levar a soberania de Cristo também ao sexo, que ele possa ser melhor compreendido e que possamos louvar e glorificar o nosso Senhor também nesta área de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje o tema da aula é sobre gênero humano. Nós vamos dividir a aula em duas partes. A primeira, o que diz a ciência. Em seguida, nós vamos tentar entender como chegamos no estado de coisas atual e, em seguida, algumas aplicações. Tá? Quando nos deparamos com as perguntas e as declarações que as pessoas falam hoje sobre gênero, algumas estão aí representadas nesse slide. É muito comum em conversas nas redes sociais as pessoas falarem coisas assim, né? Por que alguém iria se preocupar só por causa de um pedacinho de carne que tem entre suas pernas? Né? Como se isso fizesse alguma diferença na minha vida. Eu nasci mulher num corpo de homem, ou meu corpo é de homem, mas minha alma é feminina, ou o meu corpo não me representa. Alguns dizem, não, eu não sou nem homem nem mulher. Outros dizem que o seu gênero é fluido. Interessante, uma das perguntas que uma universidade wesleyana faz nos Estados Unidos hoje nos formulários de inscrição dos alunos. Não perguntam mais se o gênero é feminino ou masculino, mas sim quais gêneros você teve ao longo da sua vida. Né? Supondo que a pessoa pode ter passado por vários gêneros ao longo da vida. Né? Outros dizem que gênero binário, o corretor corrigiu errado aí, tá? Gênero binário é uma opressão dessa sociedade. Né? E outros ainda dizem, você pode ser o que você quiser. E aí, isso é verdade, não é? É sobre isso que falaremos hoje. Muitas dúvidas existem quando a gente aborda essa questão. Né? Por exemplo, o que diferencia um homem de uma mulher? Né? O que faz de um homem, um homem? E o que faz de uma mulher, uma mulher? Né? Outra dúvida comum, é possível mudar de sexo? O que diferencia um homem de uma mulher? É só a genitália? Né? É só a parte reprodutiva? É só os cromossomos sexuais? Mulheres são XX e homens são XY? Só os hormônios são diferentes? Ou a diferença é maior que essa? Essa é uma das coisas que nós vamos ver nessa aula. Primeiro, nós vamos começar sobre o que a biologia tem a nos dizer. É interessante que até 1959 a ciência acreditava que as diferenças entre homem e mulher eram sim só anatômicas. Olha que coisa curiosa. Em 59 surgiu o primeiro estudo comparando diferenças cerebrais entre machos e fêmeas. A princípio em roedores, e depois essas diferenças foram comprovadas também em humanos. Isso foi uma novidade para a ciência. Então não são só os hormônios ou só os genitais que são diferentes, os cérebros são diferentes. Né? Isso é uma coisa interessante. Mas ainda assim, por algumas décadas, o entendimento sobre essa diferença cerebral era muito estreito e limitado. Né? Hoje não, hoje se sabe que existe toda uma modulação hormonal, e estamos falando aí de hormônios sexuais, da neuroplasticidade cerebral. Né? E que, mais do que isso, o comportamento de meninos e meninas já é diferente logo ao nascer. Logo ao nascer significa que o comportamento já é diferente antes de sofrerem influências sociais, do ambiente, né, da educação, dos pais, etc. Isso é muito interessante porque a gente vê que hoje tem pais querendo criar os seus filhos sem dizer a eles qual o gênero deles, sem colocar roupinha de menino ou de menina no filho, para que o filho mais tarde possa escolher o seu gênero. Né? Esses pais estão acreditando que o que define o gênero é uma construção social, e não que o gênero já está dado ao nascer. Mas o que a ciência nos demonstra é diferente disso, demonstra que o comportamento de macho e de fêmea já é diferente logo que nasce.
O que mais a biologia nos diz sobre isso? E aí ela nos diz algo muito interessante. Ela nos diz que o cérebro do homem e o cérebro da mulher são muito diferentes. E essa diferença já é dada por ocasião do desenvolvimento cerebral na vida intrauterina. Por quê? Porque os hormônios sexuais, eles participam ativamente desse processo de desenvolvimento do cérebro intrauterino. Ou seja, hormônios masculinos vão formar um cérebro masculino. E hormônios femininos vão formar um cérebro feminino. Isso é muito interessante. Na verdade, isso causou uma surpresa muito grande na ciência. E hoje o que se diz é o seguinte: a diferença entre os cérebros do homem e da mulher é ainda maior do que a diferença que existe entre os seus corpos. E na verdade nós estamos apenas começando a entender essas diferenças cerebrais. Olha que coisa interessante. Então, meninos nascem com cérebro de meninos e meninas nascem com cérebro de meninas. Não é só uma questão de ter pipi ou ter periquita, é muito mais que isso. Né? E vejam, um lembrete, nós não estamos falando apenas das áreas do cérebro relacionadas à sexualidade e à reprodução. Porque se fosse só isso, estava tudo bem. É claro, porque o comportamento sexual dos dois é diferente, tudo, né? Mulher engravida, homem não. Então você tem áreas no cérebro que são diferentes para cuidar de aspectos diferentes. Não, nós estamos falando que o todo do cérebro é diferente. São muitas as áreas que são diferentes. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, diferenças neuroanatômicas, né? A quantidade de conexões sinápticas, né, em neurônios piramidais do hipocampo são diferentes, né? Mas não são pouco diferentes, são muito diferentes. Né? A gente não vai entrar em detalhes técnicos para a aula não ficar chata, não ficar cansativa. Mas essa parte da aula aqui foi baseada em artigos científicos recentes e muito sérios que eu posso passar as referências depois para quem se interessar. Além disso, diversas diferenças volumétricas em diferentes áreas do cérebro, como no cerebelo, no lobo parietal inferior, no hipocampo e na amígdala. Áreas que algumas delas são maiores nas mulheres e outras delas são mais volumosas nos homens. Diferenças na resposta inflamatória da micróglia, que é uma substância celular que existe entre os neurônios e que um dos papéis é um papel anti-inflamatório. Né? E que isso pode estar relacionado a um risco maior que se observa nas mulheres para o desenvolvimento de doenças degenerativas como Alzheimer. Essas diferenças, é interessante notar, elas não é que elas representam um contínuo, né, em que a gente sai de um cérebro masculino aqui e aí dentro de um espectro de diferença se chega num cérebro feminino ali e que a diferença é apenas de intensidade dentro de um contínuo. Não. A ciência deixa claro que são diferenças de magnitude tal que é como se estivéssemos falando de dois cérebros, e não apenas de níveis de diferença. Né? Além disso, essas diferenças anatômicas vão produzir claras diferenças de comportamento entre meninos e meninas. Por exemplo, meninos tendem a ser mais ativos, mais agressivos, gostam de entender como as coisas funcionam e por isso gostam de brincar com mecanismos, né? E meninas preferem se exercitar em brincadeiras sociais e interativas. Além disso, além de diferenças anatômicas, a gente vai ver diferenças cognitivas. Homens têm melhores habilidades visoespaciais, né? E é por isso que quem normalmente, claro que nós estamos falando de maneira geral, existem mulheres que têm excelentes habilidades visoespaciais, mas de forma geral essa habilidade é melhor nos homens. É por isso que quem deve segurar o mapa e indicar o caminho é o homem, né? Já mulheres têm melhor fluência verbal. Mulher começa falando mais cedo, aprende a falar mais rápido, fala mais e passa a vida inteira falando mais. Né? Tem melhor também velocidade de percepção. Né? A mulher chega no ambiente e já percebe tudo. Né? Os homens são bem mais lentos para isso, vocês sabem muito bem. Além disso, a memória para localização de objetos é muito melhor em mulheres.
Por isso, esposas, não se irritem quando o marido vier perguntar: escuta, mas onde está a chave do carro? Você viu? Onde que está tal coisa que ele usa todos os dias e nunca encontra? Isso faz parte, do cérebro masculino. Os hormônios sexuais, eles afetam o cérebro de duas maneiras diferentes. Uma maneira é um efeito organizador, organizacional, que se dá ainda no útero. Então esse efeito, ele organiza o cérebro de forma diferente, e um outro efeito que é um efeito ativador, que vai ocorrer durante a puberdade. Durante a puberdade, vocês sabem que há um novo pico, há um pico intrauterino e depois há um novo pico dos hormônios sexuais durante a puberdade. E este novo pico vai interferir novamente na neuroplasticidade cerebral, né? É por isso que hoje, se começa, é por causa disso que hoje se começa tratamento para crianças que acreditam que nasceram com sexo errado, ou que querem mudar de sexo. Eles estão começando tratamento antes dos 12 anos. Eles bloqueiam a puberdade, eles usam drogas potentes, hormônios potentes para bloquear a puberdade. Depois de alguns anos, depois daquela idade em que passaria a puberdade, eles começam a dar hormônios do sexo oposto para essas crianças. A Unicamp tem um ambulatório para isso atualmente, em que só aceitam crianças com menos de 12 anos. Mas se a própria ciência demonstra com clareza que a maturidade de regiões cerebrais específicas, relacionadas especificamente a juízo crítico, como o córtex pré-frontal, essa maturidade só ocorre depois dos 20, então como que a gente vai deixar certas decisões que vão ter impacto em toda a vida da criança antes dos 12 anos? Olha que interessante, esses autores desse livro, O Sexo do Cérebro, dizem o seguinte, que essas diferenças no cérebro, que são discerníveis e são mensuráveis, as diferenças do comportamento, que são discerníveis e mensuráveis, elas são programadas muito antes que as influências externas tenham a oportunidade de se manifestar. Ou seja, a expressão comportamental, ela está ocorrendo devido a uma programação que se deu antes mesmo do nascimento. Ou seja, essa diferença não é devido à cultura. Elas refletem uma diferença básica no cérebro do recém-nascido e que já conhecemos. Aqui os autores vão explorar apenas duas delas. Vão falar da maior eficiência dos homens quanto a habilidades espaciais e maior habilidade das mulheres quanto à fala. Esse gráfico demonstra como se dá o pico hormonal, são duas janelas amarelas. A primeira janela amarela é na vida intrauterina, que começa ali na 18ª semana de vida intrauterina e vai até a 10ª semana após o parto. No gráfico superior, nós temos o pico de testosterona ocorrendo na vida intraútero de um menino, e moldando o cérebro do menino. No gráfico inferior, nós temos a ausência da testosterona no cérebro feminino, moldando o cérebro feminino pela ausência da testosterona. Era o que se pensava antigamente, na verdade, que era a ausência da testosterona no cérebro feminino que moldava esse cérebro. Hoje se sabe que isso é bem mais complexo, estão envolvidas prostaglandinas, etc. e tal, mas a gente não vai entrar nisso. E depois o segundo pico hormonal que vai promover alterações cerebrais é na puberdade, que é essa segunda janela amarela. O que mais que a biologia nos diz? Olha que interessante, um estudo recente, que foi o primeiro estudo a mapear a arquitetura genética específica por sexo, de seres humanos adultos, mostrou que existem mais de 6.500 genes decodificadores e proteínas que são diferentes entre homens e mulheres.
né, e que vão provocar diferenças em diversos tecidos do corpo, tecido adiposo, o aparelho musculoesquelético, pele, coração, glândula, cérebro, 6.500 genes diferentes entre homem e mulher. A diferença é muito maior do que se pensava. Então, concluindo essa parte, as diferenças entre os sexos, elas são inescapáveis. Elas são amplas, de início precoce, né, e produzem efeitos desde o nascimento até o fim da vida. E aí, isso é interessante porque o que se ouve hoje, né, particularmente entre os defensores, os proponentes da mudança de sexo, é que mudar de sexo é simples, né? Você retira cirurgicamente uma genitália e depois de um tempo você molda aqueles tecidos para formar uma genitália do sexo oposto. Mas vejam como esse raciocínio é muito estreito, porque ele parte de um pressuposto que é errado, né? De que as diferenças entre meninos e meninas são apenas anatômicas, né? Então, assim, não existe mudança de sexo possível. Porque já se nasceu com um cérebro diferente, o corpo funciona de forma diferente. Esse cérebro já está programado desde antes do nascimento para se comportar, para provocar comportamentos diferentes. Então é uma simplicidade muito grande se acreditar que meramente fazendo uma mudança anatômica, a pessoa mudou de sexo. Mas vejam, se a diferença entre homens e mulheres não é só anatômica, mas envolve o cérebro, né? Por que ainda assim as pessoas insistem em falar em mudança de sexo? Ou por que ainda assim elas insistem em dizer que homem e mulher são iguais, na verdade? Por que ainda assim elas insistem em argumentar de maneiras assim como, eu me sinto mulher, então pouco importa se eu tenho um corpo de homem, né? Eu quero, como eu me sinto mulher, eu quero poder ser mulher. O que o meu corpo diz não é importante. O que toda a minha anatomia diz não é importante. Ok, mas não é só a sua anatomia que te diz isso. Teu cérebro também te diz isso. E por que mesmo assim essas pessoas não se convencem? E aí que a gente vai para a segunda parte da aula. Como nós chegamos nessa situação atual. E um dos culpados é esse galo aí. A gente vai começar a dar nomes para os responsáveis, tá? E um deles é esse galo. Esse galo, ele é grande, ele tem 1,20 m de altura, feito de ferro e bronze. Ele foi construído em 1352 e fazia parte de um relógio mecânico na Catedral de Estrasburgo, na França. E é interessante o mecanismo, essa é a catedral, nas outras fotos. É interessante o mecanismo do galo que, ao meio-dia, ele abria as asas, ele abria o bico, esticava a língua e cantava 3 vezes, para lembrar o povo da cidade das 3 negações de Pedro, né? A gente vai perceber que o efeito foi bem outro. Por quê? Porque as pessoas ficaram tão fascinadas com esse galo e os outros autômatos que as pessoas começaram a criar nessa época, né? Autômatos são máquinas que conseguem cumprir funções específicas e complexas. Começaram a surgir, por exemplo, autômatos que tocavam piano, que jogavam xadrez, e eram máquinas meio humanoides, né, com aparência humana. Naquele filme que passou no início da aula, vocês devem ter visto algumas delas, que escreviam cartas através de uma programação muito complexa. E aí, qual o efeito que isso suscitou nas pessoas, né? Uau! Será que nós não somos exatamente como uma dessas máquinas, né? Será que nós não somos meramente uma máquina biológica, com mecanismos complexos e intrincados, mas que com peças unidas, visando executar as ações que nós executamos? Será que não se trata apenas disso? Isso deu origem a uma visão mecanicista
do homem, né, e da vida humana, né? É interessante que até o iluminismo, a natureza sempre foi vista como a criação de Deus e imbuída dos propósitos do seu Criador. Então não tinha conflito entre os reinos, o reino natural e o reino espiritual, pois ambos eram produtos da mesma mente, né, que os criou. A divisão crucial era outra, era entre a lealdade a Deus e a alienação de Deus. Mas com o surgimento da ciência moderna, o homem começou a abraçar um modelo mecanicista da natureza. Esses autômatos que o homem havia criado, desde o século XIV até o século XVIII, contribuíram para que, em vez do homem se maravilhar com a capacidade criativa e criadora dele, e entender que, da mesma forma como a sua mente inteligente tenha sido capaz de criar coisas tão belas e complexas, e entender que, por conseguinte, ele também havia sido criado por uma mente ainda mais complexa que a dele mesmo, ele ficou fascinado com a própria criatura e entendeu que ele devia ser não superior a ela, mas igual a ela, né? Essa era uma famosa tocadora de piano, né, de elevada complexidade da época. Vale a pena ver algum filme sobre como ela tocava melodias complexas, com percussão mesmo. É belo de ver. Continuando a dar nome aos bois, esse senhor, o Sir Isaac Newton, foi um dos responsáveis também, porque apesar de ele ser cristão, né, ele foi um dos primeiros proponentes do modelo mecanicista. Isso não era um problema com a fé cristã dele, porque afinal ele entendia que uma máquina requer um inventor, um designer, um projetista que a idealizou e construiu. Mas o fascínio despertado por essa visão, né, acabava levando o homem não a reconhecer a majestade de Deus, mas para cada vez mais longe de Deus. E o dualismo cartesiano, que já havia tomado força nessa época, foi muito importante também, né? A filosofia de Descartes acabou sendo a responsável por uma dicotomia radical entre corpo e mente, né? Em vez de se entender o ser humano como uma unidade, né, de corpo e mente, se passou a clivar corpo e mente como se fossem duas coisas separadas, independentes, né? E Descartes, ao separar ambas as coisas que nos compõem, ele acabou por produzir uma visão muito pouco digna de uma das partes do corpo. Descartes, pessoalmente, tinha uma visão do corpo humano como não mais do que uma máquina. Então, nesta clivagem, nesta dicotomia entre corpo e mente, o corpo saiu perdendo muito. O corpo foi destituído da sua dignidade e passou a ocupar um papel de mera máquina. Nesse gráfico simples, eu pretendo dar uma ideia, né, gráfica desta perda de dignidade do corpo. Então, houve a clivagem, a mente passou a ocupar a posição superior e o corpo a inferior. Então, na mente, passou a se enxergar o verdadeiro eu, né? O ego autônomo, como o homem sempre desejou ser, né? A sua sede é na mente, não no corpo. O corpo é uma máquina biológica que se move de acordo com uma programação prévia, né? E, de fato, existe programação no corpo, óbvio, né? Muitas e muito complexas, né? Existem também limites para essa programação do corpo, né? Ou vocês acham que se eu começar a correr intensamente todos os dias, eu poderei chegar um dia a ser igual ao Usain Bolt, por exemplo? Nem se eu tivesse começado criancinha, certo? Existem limites para a programação, né? Tem pessoas que nascem com mais fibras musculares do que outras e diversos outros limites. Aliás, dizem que o Usain Bolt, por exemplo, ele tem muito pouca técnica, né? Lá não é um apuro técnico, ele nasceu com habilidades realmente extraordinárias, né?
acho que existem diversos exemplos que poderíamos dar de como a programação do nosso corpo, a programação ao qual podemos submeter nosso corpo, ela tem limites, né? Mas vejam, aos poucos esse dualismo ele vai se expandindo. E aí não apenas o corpo perde importância, mas todo o universo físico perde importância e dignidade. E a inteligência, a racionalidade ganha uma importância desproporcional. O que isso acarreta? Isso leva a uma importância desproporcionada à subjetividade. A subjetividade ganhou uma importância tal que se tornou algo assim como apenas a subjetividade importa. Percebem como a gente está ainda alguns séculos atrás, mas como as raízes do subjetivismo e do relativismo já estão aí. E aí, veja, se só o que é subjetivo importa, não é nem necessário explicar o mundo. Se não é necessário explicar o mundo, não importa se existe propósito no mundo, se existe propósito nas coisas criadas. Olha o outro salto que já se deu. E se não há mais propósito nas coisas criadas, então o homem é livre para ele usá-las como ele bem entender. O homem se torna livre para conferir às coisas o propósito que ele desejar. Mais um salto. E aí, vejam, porque a natureza não mais revela a vontade de Deus, a natureza se torna um campo moralmente neutro, onde o homem pode impor sua vontade. E quando eu digo natureza aqui, estou falando no sentido mais amplo, mas o sentido que nós vamos focar a partir de agora na aula é natureza no sentido estrito, o corpo. O corpo passa a ser visto como um campo moralmente neutro, onde eu posso exercitar minha vontade. Então, percebem que entre mente e corpo, se meu corpo diz que eu sou homem, mas a minha mente diz que eu sou mulher, pouco importa o meu corpo. Eu vou transformar o corpo, eu vou moldá-lo ao meu bel prazer. O dualismo continua se desenvolvendo, de tal maneira que fica mais explícito, que na parte superior está o eu autônomo. O meu autêntico eu, quem eu sou, ele está na parte superior, tem nada a ver com o meu corpo. O meu corpo não me diz quem eu sou, minha identidade não está nele, está no que eu sinto. Então, tanto a natureza como o corpo se tornam meros mecanismos amorais, porque não tem mais propósito. Então, eles podem ser usados para quaisquer fins que tivermos ou quisermos. E o corpo humano, então, se torna como uma forma de propriedade, que pode ser controlada ou manipulada. Quase como se fosse um carro, que você controla. Você faz o que desejar com ele. E aí o corpo perde mais ainda a sua dignidade. Porque ele deixa de ser visto como uma parte integral da pessoa humana. Pelo contrário, o corpo cai para uma posição subpessoal. O corpo já não representa, não é mais parte de quem é a pessoa humana. O corpo passa a ser visto como algo que funciona estritamente nos campos da química e da biologia. Isso vai ter consequências trágicas, terríveis, que a gente já vai falar delas. Essa visão subpessoal do corpo. Por quê? Porque essas ideias, elas, como quaisquer ideias, elas têm consequências. Olha, aí passa a haver uma nova clivagem, pessoa e corpo. O corpo não tem mais nada a ver com a identidade de quem a pessoa é. Pessoas, sim, pessoas têm liberdade e dignidade moral. Corpo, não. Corpos são mecanismos a serem usados por pessoas. Percebem algumas consequências disso? Uma delas aparece de forma explícita na fala de um teólogo liberal católico que diz o seguinte: olha, um óvulo fertilizado evidentemente é a vida humana, mas não é uma pessoa. É vida humana, mas não é uma pessoa. É só um amontoado de tecido. Então tudo bem se desfazer dele. É humano, mas sem a dignidade da pessoa humana. E isso justifica aborto, justifica eutanásia, etc. A gente já vai falar do etc. também.
Mas antes disso, vejam mais uma consequência que seria absurda até tempos atrás, né? Dessas ideias. Já ouviram falar do transhumanismo? Alguém já ouviu falar do transhumanismo? Ninguém? Então é uma novidade, né? Olha, é um movimento intelectual que visa transformar a condição humana através do desenvolvimento de tecnologias para aumentar as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. E o que impele a filosofia transhumanista é a erradicação de qualquer forma de sofrimento causada por doenças, envelhecimento ou mesmo pela morte. Um ideal bem elevado, né? Bem utópico. A tese mais comum é que os seres humanos serão capazes no futuro de se transformar em seres diferentes, com habilidades tão grandemente expandidas a partir da condição natural, de modo a merecerem um rótulo de pós-humanos. O que eu vejo aqui é o seguinte, que da mesma maneira que o homem se maravilhou e ficou fascinado com os autômatos do século XIV para frente, né, e se pôs numa condição não superior enquanto criador daquilo, mas se pôs numa condição igual, sou a mesma coisa. O ser humano está fazendo isso com a inteligência artificial hoje. Acreditando que a própria inteligência artificial vai superar a capacidade humana. Percebam como isso também é rebaixar a dignidade humana? Mas vamos lá, isso foi só um parênteses. Consequências dessas ideias para o amor e para o sexo. Uma delas é que, no nível superior dessa divisão de dois patamares, depois de dois pavimentos, fica o pessoal agora. E no nível inferior fica o físico, que é o corpo. Então, no nível pessoal, eu tenho um relacionamento mental e emocional com a pessoa. No nível de baixo, no nível físico e do corpo, eu vou ter apenas uma relação sexual, desconectada de sentimentos, né? Porque sexo passa a ser visto como apenas algo que eu faço com o meu corpo. Percebam como aí a dignidade do corpo, a perda de dignidade do corpo leva à perda de dignidade e de importância do sexo. Porque quando o corpo perde valor, tudo que podemos fazer com ele também perde valor. Sexo é apenas algo que fazemos com o nosso corpo, nada mais que isso. Essa visão, ela degrada o corpo e degrada o sexo, tira a dignidade dos dois, né? E mais, outra consequência, né? O corpo pode ser estimulado em busca de prazer sem maiores consequências para aquilo que nós somos. Porque o corpo não é aquilo que eu sou. Então o corpo pode ser usado para a busca de prazer da forma como cada um entender, sem consequências para a pessoa que está usando aquele corpo. Inclusive, uma das definições de homossexualidade é duas pessoas do mesmo gênero dando prazer uma à outra. Que mal há nisso? Percebam as consequências. E também traz consequências para o entendimento do que é o gênero. Algumas das consequências, algumas das visões equivocadas sobre gênero. A primeira, gênero é uma construção social. Então ele pode ser desconstruído. Mas nós já vimos que não é uma construção social. Que o corpo todo declara o gênero de alguém. A totalidade do corpo declara o gênero. O corpo. O que é o corpo? Para que dar uma importância assim ao corpo? O corpo não está com essa bola toda, né? Ou o gênero não é um atributo fixo, mas é uma variável fluida que muda de acordo com a preferência pessoal. É uma visão bastante corrente hoje, né? E essa visão fluida do gênero, ela é vendida hoje como sendo algo libertador. As pessoas hoje não querem mais ser colocadas dentro de caixas, né? Homem, mulher, gay, bissexual, pansexual, etc. Não, elas querem ser livres para mudar suas mentes. Pensem, o que dizer a um jovem que saiu do armário como homossexual e depois ele se percebe sentindo atração de novo por pessoas do sexo oposto?
Aí ele começa a se perguntar, nossa, o que eu sou afinal? Resposta que dão para ele hoje, diante dessa visão fluida do gênero, né? Não se preocupe, essa ideia de que a pessoa nasce com um gênero que não pode mudar, essa ideia ela é tão moderna. Não, o nosso entendimento do gênero hoje é pós-moderno. Nossa sociedade está caminhando para uma visão pós-moderna, onde você pode escolher o gênero que quiser ser a qualquer hora. Percebem que essa visão ela justifica cirurgias para mudança de sexo, pois não importa o corpo que a pessoa tem. Então, mas nós acabamos de ver que não é só a genitália que é diferente, o cérebro também é. E esse é o problema. Numa visão naturalista do mundo, o cérebro também é o corpo. Então, também perde a dignidade. O cérebro também é só o corpo. Ele está fora do sujeito. Ele não é a pessoa. Né? E essa visão do cérebro como não fazendo parte da pessoa, ela tem sido mais comum do que vocês pensam e trazem consequências para outras áreas também. Né? Trazem consequência para um entendimento acerca de outras doenças mentais também. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está deprimida e ela está deprimida, ela acredita que a depressão dela está sendo causada por algo que está ocorrendo no cérebro dela. Querendo dizer que não tem nada a ver com a pessoa dela. Não, são as minhas sinapses que não estão funcionando direito, meus neurotransmissores, está havendo um desequilíbrio neuroquímico no meu cérebro. Ou seja, não está em mim, está fora de mim. Né? Apesar do cérebro estar dentro dela, no entendimento do que ela é como pessoa, o cérebro não pertence a ela como pessoa, está fora. E por isso a pessoa não para pensar que depressão é algo que está acontecendo com todo o ser dela. Também com o cérebro, mas não só com o cérebro. Já ouviram esse pensamento, talvez? Outro, gênero é uma fantasia, uma ficção, uma coisa fabricada que pode ser feita e refeita à vontade. E aí uma pergunta para vocês. Quantos gêneros vocês acham que existem segundo a nossa cultura pós-moderna? Quantos gêneros dizem existir? 17? Quem dá mais? Ou menos? Quantos? Ouvi 20? Ilimitado, né? Alguém dá 25? Pesquisando sobre isso, eu vi, por exemplo, o seguinte. Sabiam que o Facebook, desde 2014, desde 2014, nos seus dados pessoais, permitem a você escolher entre 51 gêneros diferentes? Eu fiz o teste, é verdade. Vocês nem imaginam a criatividade desse pessoal. Há uns anos atrás eu tinha me surpreendido, uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu li que a Universidade de Nova York permitia ao aluno que ingressava nela escolherem entre 18 gêneros. E já achei bastante, mas 51. Um deles é o gênero fluido. Essa é a definição de gênero fluido, essa definição não é minha. Pessoas com um entendimento dinâmico ou flutuante do seu gênero, que se move entre as categorias conforme ela julga correto. Gente, o que essa frase, conforme julga correto, lembra vocês? A mim lembra algumas passagens do livro de Juízes em que o autor diz que naquela época cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, quando o que predomina é a subjetividade e ela se destacou da natureza, da ordem natural criada,
Não tem mais parâmetro que diga o que pode ou não pode, o que é certo e o que não é, né? Mas por falar o que pode ou não pode, o que é certo e o que não é, essa é uma página extraída do Manual de Doenças Mentais, Diagnóstico de Doenças Mentais americano da década de 70. Ele é referência no mundo todo. E percebam que na década de 70, na parte de desvios sexuais, ali constam homossexualidade, fetichismo, pedofilia, travestismo, exibicionismo, voyeurismo, masoquismo, sadismo e outros, né? Isso foi mudando com o tempo e muitas dessas categorias deixaram de ser vistas como patologias hoje em dia, né? Algumas permanecem, mas os mesmos movimentos que levaram a cultura a mudar de entendimento acerca de algumas, está tentando conduzir a cultura a mudar de entendimento com relação a todas elas, inclusive a pedofilia. Vocês sabem disso, não é? E aí a gente entra num campo que é gênero e identidade, né? O que define a minha identidade? Por milhares de anos se entendeu que o corpo é parte da minha identidade. Parte da minha identidade está fundamentada naquilo que meu corpo me diz que eu sou, né? Mas vejam, com essa clivagem em 2 patamares, gênero foi para o patamar de cima. Gênero se destacou de sexo. Por quê? Porque a subjetividade se destacou do que é físico e natural. Então, gênero foi para o patamar superior e representando a identidade psicológica da pessoa. E também o seu desejo sexual. A identidade passa a ser definida pelo gênero que se deseja ter, e não pelo que o corpo diz. No patamar de baixo, sexo. Patamar inferior, identidade física, anatomia. E aí o corpo deixou de ser um elemento que fornece identidade à pessoa. Hoje, por isso que hoje nós vemos manchetes assim, né? A emissora de maior audiência do país apresentando um programa sobre crianças transgêneros. Eu vi 2 empresas especializadas atualmente, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos, encarregadas de promover casamentos da pessoa com ela mesma. Já ouviram falar disso? Chama-se sologamia. A empresa organiza festa, o buffet, o álbum de fotos, né? Eu vi uma mulher com 38 anos se casando com vestido de noiva, ela estava casando com ela mesma. E casamentos com animais proliferam pelo mundo, né? Essa americana se casou com uma estação ferroviária. E vejam o que ela diz ali embaixo. E eu não tenho sexo físico com a estação em público, porque eu quero ser respeitosa. O problema aqui, gente, é que quando o andar de baixo, que é o mundo físico, fica capenga, né? Quando o que o andar de baixo diz deixa de ser relevante, né? O andar de cima será afetado. O andar de cima vai perder consistência. Ele se tornará realmente fluido, indefinível, manipulável, porque ele já perdeu apoio na realidade. E para buscar apoio de novo na realidade, eu trouxe aqui para vocês um documento emitido pelo American College of Pediatricians de janeiro deste ano, em que eles se posicionam firmemente contra a ideologia de gênero. O ideal seria vocês lerem o documento na íntegra depois. Ele tem 8 pontos, eu resumi os 8 pontos aqui para vocês. Então, ponto 1. A sexualidade humana, ela é uma característica biológica binária objetiva. XX e XY são marcadores genéticos saudáveis, não uma doença. A norma é ser masculino ou feminino. 2. Pessoas que se identificam como se sentissem do sexo oposto, ou nem masculinas, nem femininas, mas algo entre os dois, elas não constituem um terceiro sexo. Elas permanecem biologicamente homens e mulheres. 3. A crença de uma pessoa ser algo que ela não é, na melhor das hipóteses, é um sinal de um pensamento confuso. Essas crianças sofrem de uma doença mental chamada disforia de gênero. 4.
Puberdade não é doença. E usar injeções de hormônios para bloqueá-la é perigoso. Vão sim induzir um estado de enfermidade em uma criança que antes era saudável. 5. Até 98% dos meninos e 80% das meninas confusas com seu gênero vão acabar por aceitar o seu século biológico depois da puberdade. 6. Os que usarem bloqueadores de puberdade precisarão depois de hormônios do sexo oposto, aumentando o risco de doenças potencialmente graves, AVCs, etc. 7. As taxas de suicídio são até 20%, 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudança de sexo. Mesmo na Suécia, que é um dos países mais tolerantes com o pensamento LGBT. Último, 8. Condicionar crianças a acreditar que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto é uma vida normal e saudável constitui abuso infantil, na opinião dos pediatras americanos. Então, acho que é legal estarmos municiados, né, dessas manifestações para os nossos argumentos. Mas por causa disso tudo, eu acho fundamental que resgatemos a dignidade do corpo. Porque essa dicotomia, essa visão de dois pavimentos, ela aliena as pessoas dos seus corpos. É uma forma de enxergar o corpo totalmente desrespeitosa, como se não houvesse dignidade intrínseca ou significado no corpo. Já uma visão bíblica que ela honra e respeita a nossa identidade biológica como parte daquilo que somos como pessoas. A identidade feminina ou masculina é uma dádiva de Deus a ser desfrutada com gratidão. Como diz o Salmo 139, tu me teceste no ventre de minha mãe. O tecer, né, é o produzir com habilidade de artesão. Né? A cosmovisão cristã possui uma visão muito mais digna da nossa identidade psicossexual do que qualquer outra cosmovisão predominante hoje. Também sobre a união homem-mulher que decorre disso. A cosmovisão cristã, ela sempre apresenta o ser humano de uma forma holística e não fragmentada. A união se dá entre o todo do homem com o todo da mulher. E apresenta a união homem-mulher como uma união plena também, em todos os níveis. Não é só uma união afetiva, sentimental, de mentes, e também não é só uma união de corpos, física ou sexual, é uma união que envolve tudo, corpo, mente, emoções, espírito. É a maior união possível. O nível mais profundo da intimidade física, que é o sexo, ele serve para expressar o nível mais profundo dessa intimidade interpessoal. Quando Jesus declara, eles não são mais duas, mas uma só carne, está falando de uma união integral, por inteiro. Não é só física, mas é de duas pessoas por inteiro em todos os aspectos. Quando o sexo ele é separado dessa união, a gente está, na verdade, contando uma mentira. Por isso que o cristianismo apresenta uma visão elevada do sexo. A cultura atual trata o sexo como instrumental para se alcançar prazer ou demonstrar sentimentos. Por isso não fazem objeção a nenhuma forma de relação sexual, desde que envolva prazer mútuo ou sentimentos. Já a cosmovisão cristã trata o sexo como intrinsecamente bom na relação de uma só carne. Seres humanos, eles são imagem de Deus também na sua relação com o outro, e mais intensamente ainda na íntima união sexual, emocional e espiritual do casamento. Isso explica porque, ao longo das Escrituras, o casamento ele é usado como metáfora para a íntima relação que Deus aspira a ter com seu povo. O que vocês acham disso? Faz sentido? Dúvidas até aqui? E vejam uma coisa importante.
O fato do sexo ser prazeroso não quer dizer que esse é o propósito dele. Pensem nisso, tudo que nós fazemos com o nosso corpo costuma ser prazeroso. Usar os músculos é prazeroso, comer é prazeroso, respirar é prazeroso. Né? Mas, vamos lembrar, as coisas elas foram criadas com um propósito. Por que eu respiro? Né? Para oxigenar meu sangue. E o fulano que está respirando para inalar cola e ficar doidão? Né? Esse é o uso legítimo dos pulmões? Não, não é o uso legítimo dos pulmões, não é para isso que os pulmões foram criados. Né? Mas o que diz a nossa cultura atual? Não, mas se ele quer, o importante é que ele está bem. Que ele, né? O importante é ele fazer a vontade dele. Né? E é por isso que hoje, quando se empreendem ações para acabar com a Cracolândia, a gente vê movimentos sociais se levantando em defesa daquilo. Né? Deixem as pessoas lá o dia inteiro fumando crack. Né? Mas vejam, o fato de respirar ser prazeroso, e é prazeroso mesmo quando a pessoa está respirando para inalar cola, fumar crack, isso não quer dizer que aquela é uma forma legítima de prazer, não quer dizer que está se usando os pulmões para a coisa certa. Usar o músculo é prazeroso mesmo quando estou usando a minha perna para chutar o cachorro. Né? E é aí que é o ponto. Comer é prazeroso mesmo quando eu estou comendo errado. É por isso que não é o prazer que legitima a ação. Então eu não posso entender que, desde que os dois estão tendo prazer entre si, qual o problema do sexo daquele jeito? O problema é que a finalidade do sexo não é o prazer. O propósito do sexo é outro. O prazer ele é resultado, né? E que bom que ele existe. Mas ele não é o propósito, não deve ser a razão. E é por isso a importância da cosmovisão. Toda prática social nossa, ela é a expressão de pressuposições sobre o que significa ser humano. E é claro que assim, teremos cosmovisões que funcionam na prática e outras que não funcionam. Teremos cosmovisões falsas. Quando uma sociedade aceita, endossa e aprova certas práticas, ela implicitamente está se comprometendo com aquela cosmovisão que acompanha essa prática, mesmo que ela não queira. Né? E quando essas práticas passam a ser respaldadas pelas leis vigentes, ainda mais. E vejam, uma cosmovisão que retira a dignidade intrínseca à vida humana, ela vai ter consequências desastrosas para a sociedade. Essa visão secular da natureza humana como inferior à subjetividade humana, ela não se encaixa com o mundo real. E ela é inevitavelmente destrutiva, tanto no nível pessoal quanto no nível social. Quando vemos o que está acontecendo no Ocidente hoje, principalmente na Europa, não devemos nos iludir de pensar que o problema ali é o islamismo, a imigração e os terroristas islâmicos chegando e destruindo a civilização ocidental. O problema já está dado muito antes. Eles apenas estão ocupando um espaço vazio. O problema é o estado da civilização ocidental atual, e não o Islã. Mas como nos posicionar, então? Enquanto cristãos, enquanto igreja? Né? Primeiro, devemos demonstrar compaixão a pessoas que, pressionadas por uma sexualidade pós-moderna, desprezam seus próprios corpos e rejeitam sua identidade anatômica. Amar a Deus implica em amar aqueles que neste mundo são portadores da sua imagem. E cristãos devem, eu acho que a gente falha muito nisso, cristãos devem se posicionar em questões morais, não porque eles se sentem ofendidos, e não porque suas crenças queridas são ameaçadas, né? Mas porque eles têm compaixão por aqueles que estão
enredados por essas ideias destrutivas e movidos, constrangidos pelo amor de Cristo, a agir na cultura. Lembrando que antes da igreja tentar vencer no debate público, é necessário que ela vença internamente, é necessário que ela vença na questão dos seus próprios jovens. Né? Jovens não precisam apenas de regras, precisam de razões. Precisamos fornecer a eles uma cosmovisão adequada e sólida, que justifique uma moralidade bíblica. Não simplesmente ensinar e impor uma moralidade bíblica, mas transmitir a cosmovisão que justifica essa moralidade. E respaldar a nossa própria mensagem como uma vida autêntica, E, inclusive não apenas perante os jovens, mas perante um mundo que nos observa atentamente. Resumindo, gente, esse é o nosso último slide. A sociedade está caminhando para uma visão pós-moderna, onde o gênero é algo que pode ser escolhido a parte da biologia. E se pode ser escolhido, ele pode ser mudado nessa visão. Mas é claro que nós não somos seres apenas biológicos, mas a biologia nos fornece, sim, uma base cientificamente objetiva para a nossa identidade. Quando desconectada da biologia, nossa identidade se torna subjetiva e, por fim, incapaz de ser conhecida de forma objetiva. A autonomia radical proposta pelo secularismo, vendida como libertadora, na verdade ela é destrutiva e reduz a dignidade do próprio corpo, pois o corpo deixa de ser parte do seu autêntico eu. O corpo, na visão cristã, ele é visto como tendo um propósito, um significado e também significância moral. A visão cristã possibilita uma identidade integral do ser humano e não fragmentada. É isso. 5 minutinhos para perguntas, dúvidas, manifestações, sugestões. Nem o Plínio? Só um instantinho. Demorou. Pode falar, tia Berna. É só um detalhe. Por 4.000 anos se entendeu o homem como uma unidade de simplicidade. Uma unidade simples, não formada por compostos, com Sim. partes, como um amontoado, mas como uma unidade simples. E essa visão de separar, tirar dualidades em partes, vai atenta contra a própria realidade da existência do homem. Então parece-me que, como a gente sabe que não dá para a gente ir contra a própria realidade, porque não é possível, mas parece-me que está em execução, e a gente sabe disso, é um plano de mudança de ciclo cultural. Então é importante que se derrubem todas as estruturas, todos os fundamentos que são sólidos, e que Deus tem nos abençoado ainda com a manutenção desse entendimento, que se destrua tudo isso para que um plano aí de mudança de ciclo cultural se opere e transforme um homem em outra coisa. As pessoas estão hoje concluindo que a natureza é mais importante, é superior ao homem. Sim. Então, enquanto isso não acontece, o diabo está aí lutando para implementar isso aí. E é interessante, Plínio, como esse ciclo recente de mudanças caminha numa velocidade galopante, nunca vista. Nunca antes a cultura mudou tão rápido assim, Tia Berna? Veja, eu acho que é uma decorrência de ideias sobre o que é o ser humano, que são ideias erradas. Não sei se ela tem uma patologia psiquiátrica, mas eu acredito que a própria sociedade humana está doente porque ela está tentando viver através de ideias que são equivocadas, que são erradas desde o princípio.
Então, são muitas as formas de patologia social hoje, né? O fato é que uma sociedade saudável, capaz de criar filhos que depois também criem os seus filhos, né, que se reproduzam e mantenham essa sociedade saudável, é uma sociedade fundamentada em uma família típica, formada por homem, mulher e crianças, né? É o que sempre existiu em toda a cultura, né? Todos sabemos que uma sociedade em que não exista a família da forma como a conhecemos, é uma sociedade que não subsistirá, né? Não tem como, né? Vejam, a ciência já demonstrou que nem os melhores. A ciência já demonstrou que nem os melhores orfanatos que fornecem à criança tudo que os assistentes sociais acham que ela precisa, né? Apoio nutricional, psicológico, pedagógico, tudo, nem esses melhores orfanatos são tão bons quanto uma família típica, com todos os seus defeitos, ainda que seja com todos os seus defeitos. Então, essa destruição da sociedade, ela começa pela destruição da família, né? Não, essas coisas não estão surgindo à toa, não estão surgindo do nada. Pois não. Não, pode falar. Ninguém mais? Marcos, a aula ela apreciou muito mais os aspectos biológicos e, digamos assim, de compreensão intelectual de quem nós somos e da nossa sexualidade, mas aparentemente também deixou de, não sei nem se haveria tempo para isso, né? Mas de apresentar algo que a nossa sociedade atual passou a ver como história da carochinha ou maluquice, assim, pura e simplesmente, que é o aspecto metafísico, que é a espiritualidade que está à nossa volta o tempo todo, até porque a própria palavra diz que assim é. Lá em Romanos 1, como a gente viu numa das nossas pregações da série, Deus entregou os homens às práticas tais e quais, contrárias à natureza, como forma de idolatria. E nós sabemos que toda idolatria está acompanhada, especialmente quando se manifesta em termos de ídolos, de pedra, de madeira, etc., das próprias entidades demoníacas. Eu não tenho problema em ver e reconhecer que boa parte até mesmo de crianças, mas de adultos, de quem quer que seja, que se diz de outro gênero, de um gênero fluido, qualquer coisa, se não continuamente possuído por uma entidade demoníaca, no mínimo estaria ali de forma recorrente recebendo opressão e conversinha nos seus ouvidos. E infelizmente a gente perdeu essa percepção de que isso está massivamente influenciando na nossa sociedade hoje. Eu vou tentar responder de forma breve, porque está na hora de finalizarmos, mas primeiro, na questão metafísica, o que ocorreu é que a metafísica também passou para um patamar da subjetividade. Está no patamar superior, que é o da subjetividade. E aí, cada um pode ter a sua fé, cada um pode ter a sua crença, né? Ela não precisa ser verdadeira, ela não precisa estar fundamentada na verdade natural, ou em verdades naturais autoevidentes, como Plínio colocou. Não, é o campo da subjetividade, você pode crer no que você quiser. Você tem essa fé aí, tá bom para você. Se você pensa que ela te ajuda, que ela está correta, joia, né? Então, isso que aconteceu com a metafísica, né? Mas realmente não dava para investir muito nessa aula, porque o tempo já se esgotou, inclusive. O segundo ponto, Fábio, veja, eu acho que hoje a influência cultural ela é tamanha que ela basta, a influência cultural sozinha, ela já é tão grande e tão poderosa que ela basta para
suscitar na pessoa crenças tão distorcidas e tão destacadas da realidade como essas que você mencionou, né? E para concluir, eu acho interessante lembrarmos o seguinte, o Fábio lembrou de Romanos 1, né, e eu me lembrei aqui de Gênesis 3. Veja, quando a cultura diz para as pessoas hoje, você pode ser o que você quiser, ou começa a propagar ideias de transhumanismo e etc. e tal, gente, é o mesmo velho discurso da serpente para Eva no paraíso, né? É o mesmo velho discurso. Você pode ser o que você quiser, né? Então, esse é o cuidado que devemos ter com discursos que nos chegam pela cultura e que são enganadores, que são mentirosos. Devemos estar preparados para enxergar a mentira quando nos encontramos com ela e preparados para defender a verdade. Ok? Vamos finalizar então. Muito obrigado a todos pela atenção. Vou orar para concluir. Pai Celeste, minha oração é para que sejamos habilitados pelo Teu Espírito a levarmos a soberania de Cristo todas as áreas da nossa vida, inclusive essas discutidas aqui hoje, e que o conteúdo transmitido aqui hoje, de alguma maneira, possa ajudar esta igreja, ajudar esses irmãos, incluindo eu, a prosseguirmos com uma visão mais clara do que está em jogo, das implicações culturais e da necessidade de desenvolvermos a mente de Cristo para termos o que oferecer a uma cultura caída deste mundo, Senhor. Oramos em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém.